Fala, queridões. Vamos para a terceira parte da nossa aula, tá certo? E nessa terceira parte, um cuidado muito grande. Já caiu na Baiana, já caiu no Enem, algumas situações que podem complicar um pouquinho a vida da gente. Vamos lá? Olha atenção. Composição étnica do Brasil. Gente, muito importante você saber disso aqui. O Brasil é um país de mestiços. Claramente, o Brasil é um país de mestiços. Quais são as bases da nossa etnia? O branco, o índio e o negro. Beleza? É o índio nosso nativo, o negro africano, o branco europeu. A miscigenação do branco com índio, mameluco ou caboclo. Do branco com negro, mulato ou crioulo. E Bart, do negro com índio, cafuso. Professor, mas me tira uma dúvida. Você falou para mim aí agora que o Brasil, notadamente, é um país de mestiços. Obviamente, se você falou que o Brasil é um país de mestiços, ou seja, um país de pardos, não precisa ter esse questionamento aí não, pô. Tá certo? O Brasil é um país de preto ou de pardo? O Brasil é um país de pardo. Gente, vou te dizer um negócio. No censo, o cara é obrigado a colocar aquilo que você fala. E por incrível que pareça, até o censo 2010, o Brasil não é um país nem de pretos e não é um país de pardos. Pois, gente, então, o Brasil é um país de índio? Também não. De acordo com o censo, o Brasil é um país de brancos. Ô, Bart, é o que nós vimos quando saímos nas ruas? Óbvio que não. Mas existe uma questão importante. O IBGE ele é obrigado a colocar aquilo que você fala. E se um pardo falar que é branco, você tem que anotar que ele é branco. Aí você deve estar se perguntando, mas se a população do corpo preta fala que é branca, é obrigado a colocar. Tá certo? Então, o Brasil é um país de brancos. Tá certo? Até o censo de 2010. Agora, alguns detalhes mega importantes. Nesse censo 2010, foi a primeira vez na história dos censos, lembre, foi em 1872 o primeiro censo, foi a primeira vez na história do censo, olha a setinha, que pretos e pardos juntos ultrapassaram o número de brancos. Foi a primeira vez na história que pretos e pardos juntos ultrapassaram o número de brancos. Ô Bart, as pessoas estão se autodeclarando mais de acordo com a sua realidade? Sim. Por conta do quê, Bart? Por conta de um sentimento de identidade? Sim. Mas também por conta de benefícios sociais oferecidos pelo governo. No caso de vocês, aí estudantes, a cota para entrar em universidades públicas. Tá certo? Então, existe o sentimento de identidade, é óbvio que sim, tá certo? Mas bota na cabeça, pela primeira vez na história, o número de pretos e pardos juntos conseguiu ultrapassar o número de brancos. Isso nunca tinha chegado perto do número de brancos. E no censo 2010, a primeira vez na história. Esperávamos para o censo 2020, mas lembre-se que a gente falou na aula anterior, que o censo 2020 foi adiado por conta da pandemia. Esperávamos nesse censo 2020 um número maior de pardos do que de brancos. Bart, como assim população amarela? Os asiáticos, os descendentes de asiático. Ô Bart, e um detalhe importante. Se o vestibular te perguntar qual é a região brasileira com maior número de brancos, é a região sul do Brasil. Qual é a região brasileira, Bart, com o maior número da população de cor preta? Nordeste. Qual é a região brasileira, Bart, com a maior população de amarelos?
Sudeste, por conta da imigração japonesa. Qual é, Bart, a região brasileira com maior número de indígenas? Norte. Só que um detalhe, o Norte não só tem o maior número de indígenas, como também o maior número de pardos. Tá certo? Pegou? Maior número de brancos, Sul, maior número de pretos, Nordeste, maior número de amarelos, Sudeste, de pardos e índios, Norte. Maravilha? Vamos seguir. Ô, Bart, muito se fala da questão indígena. Eu estou vendo aí que nós só temos 0,43% de índios no Brasil. Peço total atenção para isso. Olha só, olha para esse gráfico que nós estamos vendo aí. Em 2000, que falamos mais cedo, né? 2000, predomínio de 55% de brancos. Cai o número de brancos, aumenta o número de pardos, a expectativa é que o quê, Bart? A expectativa é que no censo 2021, que vai ser, tenhamos mais pardos do que brancos. Só que um detalhe importante, eu peço para que vocês observem essa coluna aqui tirada do IBGE. Olha o número de índios no censo 2000, 734 mil indígenas. Olha o número de índios em 2010, 817 mil. Percentualmente, é a mesma proporção do total de habitantes. Mas a pergunta que quando cai, derruba. O número de índios no Brasil vem diminuindo. Falso. O número de índios está o quê? Aumentando. Beleza? O número de índios está aumentando. Mas, Bart, com tantos conflitos envolvendo indígenas, principalmente lá no norte do país, o número de índios está aumentando. O governo está estimulando a autodeclaração indígena. Tá certo? Ô, Bart, por quê? Porque quanto mais valorização dos nativos, tá certo? Maior repercussão internacional o Brasil tem. E que tipo de incentivo para o cara se autodeclarar indígena? Tá certo? Você tem. Você recebe uma quantia financeira, dependendo de onde você esteja, e você também vai receber porção de terra. Ô, Bart, a questão das cotas para indígena também, isso entra? Entra. Então, o número de índios no Brasil aumentou ou diminuiu, Bart? Aumentou. Qual é a região brasileira que tem mais índios, Bart? A região norte do país. Não pode esquecer isso por hipótese nenhuma. Beleza? O número de índios aumentou ou diminuiu? Aumentou. Tem questão no módulo que fala sobre isso e você não pode vir tirar dúvida comigo sobre isso, porque nós estamos falando e refalando e refalando. Número de índios, Bart, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Mesmo com a quantidade de conflitos? Sim. Por conta do que, Bart? Do incentivo à autodeclaração. Beleza? E, Bart, um detalhe, que está um pouquinho morto, viu, no Enem, um pouquinho morto, nunca mais caiu na Baiana, que são as teorias demográficas. A primeira teoria demográfica que nós falamos foi a primeira teoria que surgiu, que é a teoria de Malthus. Essa teoria de Malthus é uma teoria do século XVIII. Todo mundo se lembra um pouquinho dessa teoria. É aquela teoria que fala da PA e da PG. Malthus ele era matemático, filósofo, sociólogo, estatístico, geógrafo, biólogo, pastor. Era coisa como a zorra. E Malthus disse assim, velho, século XVIII, não está dando não, eu fiz umas contas aqui, pelas minhas contas, a população está crescendo em PA, progressão aritmética, e os alimentos estão crescendo em PG, progressão geométrica. Vai ter um determinado momento que vai existir fome no mundo. Ô, Bart, século XVIII, Malthus falar da fome, isso é verdade. Eu estava lendo que tem 800 e tantos milhões de pessoas passando fome. Então, Malthus estava certo. Ei, a teoria de Malthus não foi confirmada. Oxe, mas se tem 800 milhões de pessoas passando fome? A fome não é por conta da falta de alimento. Oxe, não é não? O mundo produz para atender a mais de 10 bilhões de pessoas. E a fome no mundo é por conta de uma péssima distribuição de quê? De renda. Se a fome é por conta de uma péssima distribuição de renda, a fome existe por falta de vontade política de resolver. Por falta de vontade política. Agora, o que foi estranho
é que, como é que Malthus, tão inteligente, não previu, eu estou no século XVIII, que a Revolução Industrial, que ocorreu na cidade, também iria para o campo, que as máquinas iriam para o campo, e iria aumentar a produção. Como é que ele não previu que a ciência iria evoluir, as pessoas iriam utilizar os métodos o quê? Anticoncepcionais? E uma coisa que Malthus, esse inglês, não pensou, tá certo? Também, e ele falou, foi que só deveria ter filho aquele que tivesse condições de criar, tá certo? E isso foi muito chocante vindo de um pastor. Você tem que conscientizar a população, tá certo? Você tem que conscientizar e não ser extremamente radical, como ele foi na sua declaração, tá certo? Então, essa teoria de Malthus, ele chegou a dizer que o certo era fazer uma castração entre os pobres, que só poderia ter filho aquele que tivesse condições, tá certo? Então, isso foi algo que durante muito tempo muitos levaram adiante e hoje a teoria de Malthus é considerada infundada. Isso foi no século XVIII. Pós Segunda Guerra, tivemos os neomalthusianos. O que é que os neomalthusianos falavam? Eles disseram que, na verdade, a grande culpa dessa pressão demográfica que nós temos estão nos países pobres. Porque a população do país pobre é ignorante. E como é ignorante, não tem como você ficar investindo nesse tipo de gente. E aí, ele disse que, qual era a medida? A medida era que os países pobres teriam que ter uma política antinatalista implantada pelo governo. Bart, uma política antinatalista implantada pelo governo. O governo que ia dizer quantos filhos a população poderia ter. Tá certo? Obviamente que a maior parte do mundo não aceitou isso. Mas países como a China, a Índia, até o próprio Japão foi neomalthusiano. Vou dar um detalhe a vocês. O Brasil nunca teve uma política antinatalista oficial. Em nenhum momento da história do Brasil, o governo disse quantos filhos deveríamos ter. Tá certo? Nunca tivemos essa política antinatalista oficial. A nossa política antinatalista é fruto da conscientização popular. Então, é chamada de uma política antinatalista não oficial. Não oficial, não foi o governo. Tá certo? Foi o fruto da conscientização popular, a partir dos anos 70, com a história da emancipação o quê? Feminina. Vieram também, pós-Segunda Guerra, os reformistas, também chamados de marxistas, também chamados de otimistas. Então, eles vieram desmistificar essa história do controle moral, tá certo? Que tanto Malthus e os neomalthusianos pregavam. Você não pode ter filho, você é pobre. País pobre, o governo que tem que dizer quantos filhos tem que ter. Não. Por que falar em reformista, em otimista, em marxista? Porque ele dizia o seguinte, que se você fizesse reforma social, reforma econômica, uma reforma política, uma reforma na educação, isso iria mudar. Porque isso iria conscientizar a população. E como ele fala de reformas econômicas, daí a história do marxista. E como ele disse e dá certeza de que se você faz uma reforma e conscientiza a população, eles são chamados de otimistas. Então, o que é que ele diz aqui? A democratização dos meios sociais de produção também é considerada uma estratégia nesse sentido. Então, vamos fazer reformas, vamos dar condições para que o cara possa ter a sua conscientização, vamos investir em educação. Essa teoria reformista é a teoria que foi mais aceita no mundo, tá certo? Que foi mais aceita. E nós temos, para finalizar, a teoria ecomalthusiana. A teoria ecomalthusiana, ela também é chamada de alarmista, como foi a teoria de Malthus. Ela diz que o grande crescimento demográfico vai levar ao estresse natural, ou seja, vai acabar os recursos naturais. Por conta, essa teoria, ela defende o desenvolvimento sustentável. Bart, desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos naturais ou não utilizar? Você pode utilizar, mas
com preocupação para gerações futuras. Foi através dessa teoria do ecomalthusianismo, a teoria ecomalthusiana, que surge o termo, a chamada pegada ecológica, que vai se identificar que estamos utilizando muito mais recursos do que o que a gente precisa, fruto de um consumismo, fruto de um estilo de vida americano, chamado American Way of Life, fruto do capitalismo. E isso vai levar a um estresse natural, a escassez desses recursos naturais. Teoria chamada de ecomalthusiana. Muito falada, muito difundida, principalmente a partir dos anos 90, mas que poucos levam isso como situação de grande relevância, principalmente devido à economia. Estamos vivendo uma grande crise. Quando sairmos desse momento de pandemia, vamos esquecer todas essas questões ligadas à sustentabilidade e vamos querer, se não mudar a nossa forma de pensar, que é o que a gente espera, tá certo? Isso vai fazer com que essa briga toda pelo aquecimento global, recursos naturais, seja esquecida e todo mundo passe a provocar um estresse natural e utilizar os recursos naturais de forma inapropriada. Maravilha? Forte abraço, sucesso a todos. Primeira parte grande aí de população findada para essa semana. Na outra semana a gente vai chegar com a estrutura demográfica e os indicadores sociais. Não deixem de fazer os exercícios recomendados, não deixem de perturbar Bartinho pelo direct. Forte abraço, sucesso a todos. Fiquem com Deus, que Deus é maravilhoso.